Ai, glória a Deus. Paz de Deus e Irmandade. Que a paz de Deus esteja com todos. Seguinte. Não tô ao vivo. Na verdade, tô quase ao vivo, porque agora são 2h10. Mas eu não tô ao vivo porque amanhã eu preciso acordar cedo. Hoje, né? Daqui a pouco eu preciso acordar cedo. E eu tava com visita. A gente tava com um grupo de irmãos orando, fazendo alguns atendimentos pessoais. Então acabou agora. Então eu prefiro, em vez de eu tentar dormir e acordar, né, daqui 30 minutos para atender, eu ia acordar muito exausto, eu preferi não dormir, já fazer agora a gravação e porque eu vou terminar a gravação na hora que vocês vão estar iniciando, né? Então, praticamente quase que ao vivo, tá bom? Faça uns pedidos de oração, depois eu leio, tá? Eu nunca esqueço de ler, tá bom? Mas vamos lá, vamos orar então? Vamos orar para a gente não perder tempo, já que não tem ao vivo, não dá para a gente conversar aqui. Glória a Deus. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai Celeste que habita nos céus, em nome de Jesus, Senhor, te damos graça pela nossa vida, por tudo que faz por nós. Te damos graça, Senhor, pelo que somos, pelo que temos, pelo que aprendemos, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, te damos graça. Perdoa as nossas falhas e fraquezas, perdoa os nossos pecados e erros cometidos diante de Ti. Nos ajuda mediante a nossa necessidade, nos ajuda mediante, ó Deus, tudo aquilo que temos passado. Tira de nós toda a tristeza, como nos coloca alegria, confiança, fé, para que venhamos aprender a batalhar, nos dê entendimento e sabedoria, para que saibamos, Senhor, como agir, como reagir, para que saibamos ouvir a Tua voz e fazer as melhores escolhas. Deus Pai, obrigado, Senhor. Te pedimos que o Senhor vá ao encontro de todo pedido de oração que tem sido feito nesse momento. Senhor, seja com cada um, seja com o teu povo, aqueles que te clamam e buscam, aqueles que necessitam de Ti. Causas difíceis, causas impossíveis, mas para Ti nada é impossível. Te pedimos em favor da nossa irmã Virgínia, Senhor. Essa situação desse câncer terminal. Senhor, como o médico disse, ela mesmo disse, o médico disse que ela pode morrer a qualquer momento. E isso abalou a tua filha. Senhor amado e justo, a morte está nas tuas mãos. A medicina pode dizer qualquer coisa, mas tu sabe a hora certa. Pai, traga conforto, traga consolação. Tira a dor da tua filha, Senhor. Senhor, te pedimos por caridade. Não nos faças confundido nem envergonhado, mas ajuda a tua serva. Ajuda a tua serva no que for preciso. A tua serva não está conseguindo nem comer, Senhor, ajuda por caridade, Pai. Senhor, te pedimos sobre todo o teu povo. Relacionamento, casamento, causas na justiça. Te pedimos em favor daqueles que estão internados nos hospitais com algum vício, os que estão em asilos, orfanatos, que moram na rua. Te pedimos em favor do ministério, em favor da liderança do nosso país, dos governantes, Pai, em tudo. Senhor, te louvamos e te pedimos que o Senhor, mais uma vez, fale conosco através da Tua Palavra. Te pedimos e te louvamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ai. Vamos lá? Vou só ver se eu coloquei para vocês a palavra. Coloquei, né? Provérbios 19. Muito bem. Provérbios 19, nós vamos ler do 1 ao 3. Amém? Provérbios 19. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus.
É melhor o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios tolos. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem se apressar e errar o caminho. A insensatez do próprio homem arruína sua vida, contudo seu coração se ira contra o Senhor. Perdoa o sono. Ai, glória a Deus. Mandade. O Senhor é maravilhoso na nossa vida, né? O Senhor é tão bom. Pena que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos a Tua palavra. Nós não entendemos os Teus planos. Nós achamos que às vezes estamos no caminho e não estamos, ou às vezes achamos que estamos perdidos e nós estamos, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor diz aqui, ó, é melhor o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios tolo. Como é bom! Como é bom você poder deitar no sofá ou na sua cama, encostar a cabeça no travesseiro e ter a consciência limpa. Como é bom! Como é bom não dever nada, como é bom se apresentar diante de Deus sem ter do que se envergonhar. Isso é bom demais. É bom ter a consciência limpa para com o seu próximo. É bom trabalhar corretamente, agir corretamente, fielmente e saber que você não deve nada para ninguém. Como é bom ter a certeza que nunca tudo que você tem, você não precisou passar a perna em ninguém, você não precisou trapacear. Ainda que o que você tenha seja pouco, ainda que a situação que você tenha hoje, talvez você esteja dizendo consigo mesmo, mas eu não tenho nada assim. O que eu tenho é tão pouco, mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Aqui ainda diz assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem se apressar e errar o caminho. Eu vou dizer uma coisa, isso abrange tantas coisas, abrange. Deixa eu desligar aqui, senão vai despertar aqui meu despertador. Tantas coisas isso abrange, porque às vezes nós erramos pelo excesso de zelo. Às vezes nós erramos pela Estou tentando lembrar o nome. Às vezes nós erramos pela... Eu vou abrir até no capítulo para lembrar. Ai, Senhor, não é pela doutrina que achei. Pelas tradições, tá vendo? Marcos 7. Às vezes nós erramos pela tradição. Nós damos mais zelos por tradição do que pela palavra. Às vezes aprendemos de um jeito, ainda que esteja errado, e damos mais atenção para isso do que aprender da forma correta. Quantas pessoas não desprezam, quantas religiões não desprezam outras religiões pela falta de entendimento, por zelo pela tradição daquela religião. Quantas vezes nós, sem que percebamos, quantas vezes já tratamos mal ou desprezamos outra pessoa, acreditando que estamos certos, ou quantas vezes te desprezaram acreditando que estavam certos. Quantas vezes passamos por situações terríveis, somos rejeitados
nós sofremos situações que não deveríamos sofrer. Injustiçados, lembrei. Quantas vezes somos injustiçados? Nos sentimos injustiçados. E clamamos a Deus e falamos: Senhor, até quando? Até quando seremos injustiçados? Quantas vezes não entendemos direito a vontade de Deus, a palavra de Deus, e já saímos correndo, tomando o caminho, acreditando que era o caminho correto, e lá na frente damos cabeçada e descobrimos, e aí fica aquela dúvida: mas não foi o Senhor que mandou fazer? Mas olha, eu entendi assim da palavra. Quantas vezes, Irmandade, eu recebo ligações de pessoas que falaram assim: não, mas o Senhor disse isso pela palavra, e estão tomando caminhos errados. Entende? O Senhor quer abrir o seu entendimento, o Senhor quer abrir a sabedoria, para que você não necessite mais de palavra revelada, mas para que o Senhor no teu coração grave as palavras deste livro no teu coração, para que cada vez que você folhear a palavra de Deus, você encontrará respostas para a sua vida, respostas que serão luz para o teu caminho. Entende? Chega de correr atrás de profecia. É necessário que você tenha gravado no seu coração a lei do Senhor. E quando eu digo lei, eu não estou dizendo um conjunto de regras, mas estou querendo dizer o desejo do amor, o desejo da caridade, o desejo de servir a Deus de todo o coração, de toda a sua força, o desejo de obedecer os teus caminhos, de ser uma pessoa correta, de andar corretamente, para que então o Senhor possa fazer prosperar o teu trabalho, o teu negócio, na tua vida pessoal, na tua vida matrimonial, para que o Senhor evolua e te faça crescer no casamento, te firmar no casamento, para que te faça um pai melhor, uma mãe melhor. É necessário que você venha crescer em espírito, em racional, no seu pensamento, no seu ser. É necessário que você cresça em conhecimento. É necessário. Porque aqui já diz: não é bom ter zelo sem conhecimento. O que adianta? Achar que está fazendo correto e fazendo errado. Achar que está sendo zeloso e fazendo errado. O que adianta se apressar e errar no caminho? Não entender a palavra, sair atropelando. Nós devemos deixar de ser ociosos. Tire essa ansiedade da sua vida. Para de atropelar as coisas, porque cada vez que nós não compreendemos direito a palavra de Deus, acontece aquilo que nós vamos ler agora no verso 3. A insensatez do próprio homem arruína a sua vida. Contudo, o seu coração se ira contra o Senhor. Por causa da insensatez, da falta de entendimento do homem, por causa da falta de conhecimento, a falta de sabedoria, a falta do conhecimento da sua palavra. Muitas vezes você pega palavras achando que é para você, achando que foi Deus que confirmou, e cada vez que Deus não responde, não diz não ou sim, e você mesmo toma para si: se o Senhor ficou quieto, é porque ele confirmou. Se o Senhor não falou nada, não, é porque aqui eu não preciso fazer tal coisa. Não é assim. Na minha época, e eu sei que na vida de muita gente era assim, eu gostava de jogar videogame. Eu tinha um videogame que eu tinha ganhado. Eu tinha uns amigos que jogar videogame é legal jogar com amigos, né? E quando a gente queria varar a noite jogando, eu pedia para meus amigos dormirem em casa. E eu chegava para minha mãe e falava assim: mãe, fulano de tal pode dormir aqui? E quando ela não queria, ela olhava para mim assim, ó, e não falava nada. Olhava, fazia cara de brava e voltava. Eu entendia
que aquele olhar sem resposta era um não. Eu entendia que não ia rolar, que eu era não aquela noite ninguém ia dormir na minha casa. E por que quando o Senhor se faz em silêncio, você acredita que é um sim? Por que quando o Senhor não responde aos teus questionamentos, você acredita que você pode fazer, que o Senhor será contigo? Aprenda a esperar no Senhor. Aprenda a obedecer a tua palavra. Mas como o Senhor já deu de falar em outras palavras, quando você fizer alguma coisa, você ganhar um relacionamento com Deus, e você fizer alguma coisa que é justo, que é digno, que ninguém será prejudicado nas tuas atitudes, então aonde você colocar a palma das tuas mãos, o Senhor será contigo. Porque o Senhor se agrada daquele que caminha na justiça do Senhor. O Senhor se agrada daquele que representa o seu caráter na terra. Faça o que é justo. Se mantenha nos caminhos do Senhor, para que depois de tudo que acontecer, tudo que deu errado, você não se ire contra o Senhor, o culpando. Não deixe a loucura te tomar e colocar culpas em Deus de algo que Ele nunca fez parte. Verdade? Não sei porque Deus fez eu sentir de dizer isso, mas tem muita gente passando prova. Tem gente passando prova e culpando a Deus de algo que o Senhor nunca se envolveu. Ande nos caminhos do Senhor. Obedeça a tua palavra. Faça a tua parte da forma que precisa ser feito. Entenda. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a andar na confiança, na honestidade, no caráter cristão. E aonde você colocar a tua mão, o Senhor te promete, o Senhor irá te abençoar. Não importa o mal que se levante, o Senhor te abençoará. Mas represente, faça da forma correta, da forma que é justo, que é digno um servo e uma serva de Deus caminhar na face da terra. Amém? Que a palavra de Deus seja louvada. Glória a Deus. 2h30, daqui 15 minutinhos vocês vão entrar no ar aí, né? Tá bom? Bondade de Deus abençoe a todos. Perdoa eu ter que gravar assim. Olha lá, o zoinho tá até pequeno, de tão cansado que eu tô. Tá bom? Ai, glória a Deus. Vamos finalizar? Ó, mãozinha pra cá. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o conselho da tua palavra, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça no nosso coração, não só por hoje, mas para toda eternidade. Deus seja louvado. Amém? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês rapidinho. Continue orando pela irmã Virgínia, porque a dor tem sido intensa. Ela não está conseguindo nem comer. Ela falou, a irmã dela disse que ela conseguiu comer 2 picolés só. É a única coisa que ela conseguiu comer. Não comeu comida, não conseguiu tomar nada. Acho que picolé é por ser gelado, né? Outra questão, o freezer, Irmandade, o freezer. Só uma pessoa. Eu pedi ajuda de 100 pessoas. Uma pessoa me depositou o dinheiro. A igreja me mandou o comprovante. Uma me deu em espécie. Mas tem muito chão pela frente. Na igreja lá, eu fiz um pedido no dia do culto lá. O Rodrigo falou que só agora no final do mês que dá para computar isso. Mas, Andade, vamos ajudar. Pelo amor de Deus, no amor de Cristo. 100 pessoas a R$27 não é nada. R$27 não vai fazer falta para a sua vida. Pelo contrário, o Senhor te abençoará muito mais. Nós estamos sem condição de ter mistura na clínica.
toda doação de mistura tem que estar tendo que ser recusada porque não temos onde colocar a mistura. No amor de Cristo, ajuda nós, tá bom? Não estou pedindo nada impossível, nada que vai pesar para ninguém. Por isso que se não conseguir depositar R$ 27, deposita menos, só me manda o comprovante e fala assim, irmão Rafa, vai pro freezer, tá bom? É isso. Deus abençoe a todos, fiquem na santa paz de Deus e, final de semana não tem, de segunda para terça também de novo, tá bom? Fiquem na santa paz de Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.